Sejam muito bem-vindos ao Trilhas do Norte. Eu sou Lídia Azedo e é um prazer tê-los por aqui. De onde veio a sua família? Para a maioria de nós, em algum ponto da história, a resposta envolve uma jornada, uma migração. Hoje, nossa trilha vai navegar por uma das jornadas mais complexas e urgentes do nosso tempo, a do migrante que chega ao Amazonas. Ele chega trazendo não apenas uma mala, mas a esperança de encontrar um porto seguro e uma terra que, por lei, lhe oferece abrigo. O Brasil tem uma lei de migração que é referência mundial, garantindo acesso à saúde, educação e assistência social, independentemente da situação documental. É uma promessa de cidadania. Se esta é sua primeira vez conosco, preciso te contar algo. O Trilhas do Norte não é um programa de entrevistas, é uma expedição de clareza. Aqui, nós não fazemos perguntas, nós percorremos trilhas para desatar os nós dos problemas mais complexos da nossa região. Nossa jornada sempre se divide em 3 partes, mas toda trilha tem um destino, e o nosso, em todos os episódios, é o mapa do Rio da Cidadania. É a nossa bússola constitucional, onde a dignidade humana e o dever do Estado se encontram. Nosso objetivo aqui não é apenas discutir o problema, é apontar uma rota, deixar um caminho. E a nossa expedição de hoje nos levará por uma trilha de esperança e de recomeços. Para nos guiar por essas águas, temos uma voz que conhece essa realidade por dentro. Abdias, que chegou ao Brasil há mais de 10 anos, enfrentou a jornada e hoje é a voz e a força da nossa comunidade. Abdias, seja muito bem-vindo ao Trilhas do Norte. É um prazer tê-lo por aqui. Muito obrigado, doutora Lídia. Abdias, eu gostaria que a gente começasse você falando um pouco como foi essa tua jornada de chegada aqui no Amazonas, para que os nossos ouvintes ou quem nos assiste te conheça um pouco e saiba como foi esse processo de chegada aqui no Amazonas. Bom, em primeiro, muito obrigado, pela oportunidade de estar aqui. E eu sou Abdias, Eu sou Abdias Dulce, sou haitiano. Eu estou no Brasil, no Amazonas, desde 2011. Eu sou haitiano, sou formado em engenharia e eu sou pai de família. Tenho 2 filhos e sou casado. Bom, eu sou imigrante, como você já apontou, Eu cheguei aqui, fui com muitas dificuldades, porque eu passei em vários países para poder chegar no Brasil, mas quando cheguei eu já estava me sentindo em casa. E aqui já vou fazer 15 anos e continuo me sentindo em casa. Já sou brasileiro, já sou amazonense e aí continuamos na luta. E me diz uma coisa, Abdias, quando você chegou, qual é a maior dificuldade, quando quem tá chegando aqui no Amazonas? Eu queria que tu dissesse um pouco, para quem não sabe, o que como é complexo essa chegada de vocês aqui, a questão de atendimento, esse suporte todo, porque vocês chegam aqui, como eu falei no início, com esperança, Esperança de um Sim. começo, esperança de uma vida nova. Conta para quem está nos assistindo como é que é essa chegada, com quem é que vocês contam, qual é o tipo de atendimento que vocês recebem, fala um pouquinho disso pra gente. Bom, o imigrante ou o refugiado, quando ele vai deixar o país dele, a primeira coisa que ele pensa é uma melhor qualidade de vida. Ele quer uma coisa melhor do que ele não tinha, ou não tinha seus direitos respeitados no país dele. Ele vai em algum país que os direitos humanos é respeitado. Mas quando você chega num país destino, a primeira barreira vai ser o idioma. Por exemplo, nós sabemos que o Brasil é o único país da América falando português. E, curiosamente, o Haiti é o único também, no Caribe, onde a gente está, que fala crioulo e francês. Então, pegou o exemplo dos haitianos, o idioma já era muito
difícil pra gente, não é tão diferente para os outros povos. Mas para quem está na América do Sul, que fala espanhol, o português é um pouco mais parecido, mas para nós não tinha nada a ver. Então o primeiro foi o idioma e o segundo eu não sabia onde ir, né? Quando eu cheguei em Manaus, eu tô falando por mim um exemplo, eu não sabia onde ia dormir, eu não sabia quem ia me acolher, mas mesmo assim eu veio, né? Aí eu fui acolhido pela paróquia São Geraldo, naquela época dos padres Scalabrini, e de lá eu consegui fazer minha vida. E isso não é diferente para os outros imigrantes que estão chegando. Por exemplo, hoje, muitos haitianos chegam e já tem família aqui. É um pouco diferente daquela época. Mas se a gente for verificar a chegada dos venezuelanos, eles chegaram, não tinha ninguém para acolher. Então, chegaram igual os haitianos de 2010 e 2011. Então, a chegada do imigrante é como se fosse um choque. É um choque com o idioma, com a cultura, com a gastronomia, com tudo. E me diz uma coisa, assim, tu tem uma associação, né? Eu sou presidente de uma associação chamada ATAN. Tá, me fala um pouquinho dessa associação que foi criada. Ela tem só haitianos ou também é composta por venezuelanos? Fala um pouquinho dela pra gente. A ATAN foi criada em 2011, né? Naquela época eu já estava no Brasil, mas não fazia parte da ATAN, mas a ATAN só tem haitiano no momento. Porém, tem entre 7 e 8 associações de imigrantes no Amazonas, né? Posso lembrar da Acompanhada, tem a ATAN, Acompanhada, a Femme Noire, tem a Organização dos Pastores Haitianos, tem a UIVAB, tem a Associação dos Árabes, tem eu acho mais 3 ou 4 associações, não lembro. Mas assim, nome. Todas essas associações conversam entre si, porque acaba que vocês têm problemas em comum, né? Conversamos, assim. Sempre conversamos e a gente já fez várias atividades em conjunto, né? Temos uma rede social também que é Refugiaste, né? E a gente faz vários projetos em conjunto com o Acnu, com o PADF, com o IM. Então nós somos um grupo só. Todas as associações de imigrantes e refugiados no Amazonas trabalham junto. Me diz uma coisa, porque a gente estava conversando logo no início do programa, a gente estava conversando com Abdias para saber as principais dificuldades, os problemas que eles enfrentam, né, quando chegam no nosso estado. E um dos problemas que o Abdias comentou é a questão da formação deles, né? Muitos migrantes chegam no Amazonas já com uma carreira, com uma formação, e aí enfrenta a dificuldade de reaproveitamento desse tipo de formação, que seria a revalidação, né, do diploma e a alocação também de trabalho, né? Porque todo mundo que chega num novo estado, né, considerando a situação, o contexto no qual eles se veem para esses estados, eles querem um trabalho, né? Quer ter uma vida. E o Abdias fez um comentário muito bacana que eu gostei da expressão que eu perguntei se as dificuldades, né, para conseguir a revalidação do diploma. E o Abdias falou assim: ninguém quer facilidade, a gente só quer que o procedimento exista. Então, isso foi até um choque para mim, porque eu imaginava que esse procedimento existia. Mas melhor do que o que eu estou falando é ouvir da própria pessoa que vivencia isso na prática, que essa é a proposta do Trilhas, é trazer para o nosso programa pessoas que vivenciam a realidade do Amazonas dentro de contextos que fazem parte do nosso dia a dia, que muitas vezes passam desapercebido pela gente. Fala um pouquinho pra gente, Abdias, sobre essa questão da diplomação. Sobre a questão de renovação, não é que o processo não existe, né? Ele existe no papel, existe na lei. Mas para você fazer, como é inexistente, né? São muitas dificuldades, muitas barreiras para você fazer. Eu peguei até um exemplo para você. Pegamos um exemplo de um médico haitiano que vem no Amazonas, que vem do Brasil, e o médico, por exemplo, venezuelano que vem para o Canadá. Pegou o exemplo de 2 nacionalidades diferentes. O do haitiano que vem no Brasil, ele pode passar 10 anos e não consegue fazer a revalidação, nem trabalhar como enfermeiro, nem como técnico de enfermagem. Ele não consegue aproveitar nada, não faz nada. É como se fosse o conhecimento dele não existisse. Mas se você pegar o outro que vai para o Canadá, se ele não conseguir revalidar para médico, ele consegue usar o diploma dele para revalidar para a enfermagem
ou para técnico de enfermagem. Então, porque o Canadá considera que o conhecimento dela existe, que em nenhum país do mundo revalidação de diploma é fácil. Então, eu também falei, não quero que revalidação de diploma seja fácil, ou seja, chegar no Brasil, pegar seu diploma e já revalida e já vai trabalhar. E não vai existir isso em país nenhum. Mas no Brasil, o contexto é muito complicado, entendeu? E diz que existe, mas você não vê essa existência. Por exemplo, se você é formado em engenharia ou em medicina, em outro país, você chegar no Brasil, você vai fazer uma outra faculdade que tem a ver com a faculdade que você já fez, você não consegue aproveitar as matérias que você já fez. E tivemos um exemplo de um médico que tentou fazer farmácia. E mesmo que ele fez mestrado no Brasil, não aceitaram ele aproveitar as matérias dele de medicina para farmácia. Nossa. Então pediam para ele fazer tudo de zero lá. Em outros países você consegue. É isso que a gente pede, porque a política pública, quando você cria a política pública para migrante e refugiado, essa política pública traz o resultado para a população. Porque quando o Brasil paga muito dinheiro para formar um médico. A UFAM, por exemplo, pegou a Universidade Federal ou Estadual aqui, se você vê quanto custa para o governo formar um engenheiro, para o governo formar um médico, para o governo formar uma enfermeira, é 1000 vezes do que criar uma política pública para revalidar e reformar ou fazer uma formação e usar o conhecimento de um imigrante, que muitas vezes eles entendem que o imigrante não tem conhecimento suficiente para trabalhar no país. Não, é só as normas, é só a lei que é diferente. Então tem como aproveitar sim o conhecimento do imigrante para ele estar no mercado de trabalho servindo a população, que o Brasil acolhe. O que o Brasil precisa fazer é fazer com que tudo esse acolhimento que o Brasil deu, dá um retorno para a população brasileira. Nós tivemos exemplo de um haitiano aqui vendendo picolé no centro da cidade. Início começou a vender picolé, depois foi vender meia. Ele era mestre em matemática. Nossa! Isso eu ia te perguntar, inclusive. Ele era mestre em matemática, não conseguiu validar e não conseguiu dar aula em nenhuma escola. Ele fez uma outra migração, né? Pegou o caminho do Damien e foi para os Estados Unidos. De lá, como ele tinha família no Canadá, ele entrou para o Canadá. Hoje ele é professor de universidade no Canadá. Gente. Então o Brasil perdeu um professor profissional que poderia estar sendo aproveitado aqui. E naquela época eu estudava na Unip. A universidade tinha carência de professor de matemática no Amazonas. Gente, na verdade, a rede municipal, estadual de ensino tem carência. E ele poderia ser aproveitado numa rede pública como professor de matemática. Poderiam fazer alguma prova, né, para testar o conhecimento dele e aproveitar o conhecimento dele. E o que ele estava fazendo é a vender meia. E a população muitas vezes falam assim, eu gosto dos migrantes, dos haitianos porque são batalhadores, mas eles não procuram saber, esse cara que é batalhador, que estava brigando na rua, poderia dar aula. Poderia estar sendo melhor aproveitado. Exatamente, melhor aproveitado, e poderia ser um trabalhador melhor do que ele está sendo. Tu achas que, assim, vendo essa situação, porque eu acompanhei desde o início, quando começaram a vir, né, os primeiros haitianos aqui no Amazonas e tal, e o boom, né? E a gente viu que muitos deles estavam realmente vendendo picolé, de alguma coisa na rua e tal. E aí tu me deu um alerta, né? Quando a gente falou, né? Logo que chega, vocês fazem um cadastro, não é? Não é feito um cadastro? Porque tem uma rede de apoio, né? Bom, eu não posso dizer que tem que é feito um cadastro ou que não é feito o cadastro, mas a gente sabe que não tem uns dados, por exemplo, uma entidade que os dados que tem coletados, os dados coletados sim, e usado suficiente, né? Isso, para saber quem são os imigrantes, né? Para direcionar, né? Eu acho hoje no Brasil seria muito difícil, sem ser a Polícia Federal, alguém saber quem são os imigrantes que são no Brasil. Por exemplo, tem 10 mil que são médicos, 5 mil engenheiros e 10 mil advogados. Então, esses dados, se existem, são escondidos. E talvez a Polícia Federal que tem esses dados.
Então eles não sabem, o Brasil não sabe quem realmente ele acolhe. E isso dificulta você criar política pública para a pessoa. Com certeza. E também isso dificulta usar o conhecimento dessa pessoa para a população. Que muitas vezes a população entende que nós somos problemas, viemos para tirar algo deles, né? Para tirar um emprego deles. Mas é uma visão completamente equivocada. Equivocada, né? Mas muita gente tem isso. Mas e o que coloca isso na cabeça das pessoas? É que muitas vezes eles mostram o imigrante como alguém de baixo escalão. São os coitados que vêm aqui, entendeu? Eles não consideram os imigrantes como um ser que vem com uma cultura, que vem com conhecimento, né, que vem com experiência de trabalho e vem com experiência de vida. Então não são considerados assim. Então isso dificulta as empresas e outras entidades a usar o conhecimento dos migrantes. Então, tipo, acaba que fica esse apoio, fica meio só no assistencialismo e que, na verdade, acaba não direcionando realmente o migrante para que dê autonomia, para que ele possa tocar a vida dele, né? Fica sempre numa coisa meio que, vamos resolver o agora. Não tem um planejamento, digamos assim. Falta um planejamento em termos de uma política pública mais efetiva com esse olhar, né? De fazer pegar essas informações e fazer um melhor direcionamento, que é uma mão de obra, né? Sim. Que poderia estar sendo melhor utilizada na rede pública de ensino, ou numa universidade, né? Ou um serviço de atendimento médico mesmo. Enfim, acaba que, pelo que tu tá me falando, falta um olhar mais sensível, né, a essa situação. Na associação que tu és presidente, vocês têm essas discussões nesse sentido? Vocês já encaminharam algum projeto nesse sentido? Não, isso é debatido no Brasil inteiro, né? É debatido nos congressos que a gente faz de imigração, né? Temos um órgão aqui no Amazonas, em Manaus, que é Compreme, que é o Conselho Municipal para criar políticas públicas para migrantes e refugiados, que o prefeito atual criou na gestão passada, né? Mas o que eu gosto de falar, que é como fosse assim, o Brasil acolheu a gente como tipo um coitado, é como você pegar um coitado e eu quero ajudar esse coitado. No sentido que o migrante chega, ele tem direito à saúde, ele tem direito à educação, ele tem direito à assistência social. Porém, quando o imigrante quer dar o que ele tem de bom dele para o Brasil dificulta. O que eu quero dizer? Se o Brasil dizer para mim, você chega, eu vou te acolher, você pode ir para o hospital e ser atendido igual o brasileiro, você pode ir para a escola e tem o mesmo direito que o brasileiro. E se você tá doente, eu consigo te dar BPC se você não consegue trabalhar, ou outra assistência. Se você tem um filho, você pode participar em Bolsa Família. Mas eu, como profissional, quero usar meu conhecimento para a população, aí eles dizem não. Eu não quero. É isso que nós lutamos. Que exatamente... O que nós trazemos, nossos conhecimentos, além do que o Brasil dá pra gente, nós possamos dar a troca, né? Estão me dando isso pra gente, quer proporcionar isso também. Exatamente. É isso que falta. Eles não dão essa oportunidade da gente mostrar nossa capacidade e a gente dar o que tem de bom dos nossos conhecimentos para a população. Você tocou num ponto, Abdias, que eu tenho um trabalho social que eu faço, que é ensinar sobre direitos de cidadania. E um dos pontos que eu sempre falo nessas jornadas de cidadania é a questão da documentação, né? Que eu digo, a documentação é o primeiro passo para que a gente possa ser considerado cidadão e a partir daí a gente poder ter autonomia, né? Mas aí alguém me perguntou uma vez assim, mas como assim ter autonomia? Eu disse, porque você precisa ter uma identidade, um CPF, uma certidão de nascimento para você conseguir um emprego. Sim. E a autonomia vem daí, de você conseguir um emprego e você conseguir
ter a tua casa, você ter o teu carro, Sim. ter tua motocicleta, enfim. A autonomia vem dessa independência de você poder caminhar com as próprias pernas e não ficar só no assistencialismo do Estado. Então, é praticamente isso que você está me dizendo. Eles dão o apoio, porém, Sim. essa autonomia que vocês querem, desse aproveitamento, né, de toda uma cultura, de toda uma bagagem de conhecimento que muitos têm, acaba que se perde ali. É como você falou, né, vocês acabam sendo recebidos, né, como se fossem coitadinhos, né, e que não é isso que vocês querem, né, vocês querem oportunidade. Nós queremos uma oportunidade de mostrar o melhor da gente. Porque quando entram os migrantes, entram servente de pedreiro, entra engenheiro, entra médico, entra advogado, entra todos tipos de pessoas, entendeu? Não entram somente os coitados, né? Porque englobam os migrantes como pessoas que precisam de ajuda. Não, os migrantes são pessoas que precisam de oportunidade. Daí a oportunidade pode ser de diferentes formas. Entendeu? Então é lá que a gente quer, é isso que nós queremos que as pessoas enxergam. Quando você gera oportunidade para a população migrante, essa oportunidade ele vai dar retorno para a população local. Né? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de mim. Né? Eu sou formado em engenharia aqui no Brasil. Se você for verificar quantos engenheiros formados no Amazonas nos últimos 20 anos, vai estar o meu registro. Lá não vai dizer que eu sou engenheiro haitiano. Sou engenheiro brasileiro, eu sou formado no Brasil e o meu CREA é daqui. Então isso gera um valor para a população brasileira, não para a população haitiana. Com entendeu? Certeza. O que eu faço, meus impostos, desde que eu estou no Brasil, não voltei para o meu país. Meus impostos são recolhidos aqui. Por quê? Porque eu sou fruto de uma política pública. Por exemplo, eu me formei por FIES. Olha que legal. Eu fiz FIES, que é uma política pública que os imigrantes também têm direito. Graças a FIES, eu sou formado. E tu sabe que eu acho muito bacana isso que tu tá falando? Vou te dizer por quê. Porque muito brasileiro, né, nascido no Brasil, não tem esse que eu vejo que tu tens um reconhecimento, assim, da forma como tu foi recebido, de estar aqui Sim. no Brasil, e tu és brasileiro, como nós somos brasileiros, e tu tem um orgulho de dizer assim, olha, eu hoje, eu tô dando, eu pago meus impostos e Sim. tudo, e eu acho muito bacana tu te sentir, ter esse reconhecimento pelo país que te acolheu, que eu vejo que é muito brasileiro que é daqui, não tem esse reconhecimento. Isso é legal e é bacana para quem tá assistindo e vendo isso, a gente começar a dar mais valor para o nosso país, que às vezes alguém, né, que veio uma outra situação, migrou de um país para o nosso e dá essa importância, dá esse valor que muitas vezes falta na gente, né? Valorizar o nosso país, valorizar a região onde a gente mora, que eu digo que o Amazonas, eu sou apaixonado pelo nosso estado, né? Acho que é o estado mais bonito do Brasil, eu né? Também. Pode ter seus problemas e tudo, mas não tem lugar mais bonito de se morar do que no Amazonas. E eu vejo que tu tens essa coisa, né, de reconhecer, de gratidão mesmo. E isso é legal, Abdi, isso é legal. Recentemente, eu pensei muito se eu ia tocar nesse assunto contigo, mas Sim. é que foi uma coisa que me chocou também, né? Houve um incidente, né, no centro de Manaus e uma autoridade pública, né, fez um comentário que eu acho que foi um comentário, né, infeliz, né? Enfim, que eu acho que aquilo acaba que reforçando, se há algum preconceito, alguma coisa, acaba reforçando, né? Porque quando a gente fala de autoridades públicas, a gente espera das autoridades públicas um outro tipo de postura, né? Ou um olhar mais sensível também, ou tomar cuidado com certas expressões que a gente utiliza, porque isso acaba, né, tendo uma repercussão não muito positiva. E eu queria que tu falasses um pouquinho disso, mas se você se sentir à vontade, senão a gente... Sim, eu falo sim, e eu gravei 2 vídeos, né, gravei 2 vídeos sobre isso, e em um dos vídeos eu deixei claro que eu votei no atual prefeito, e, além de votar, eu participei na campanha dele, eu e alguns colegas haitianos, né? Nós imigrantes, nós fizemos campanha
para o prefeito, porque nós entendemos que ele era a melhor opção para a cidade, né? Não que seja melhor, mas para mim e para eles era a melhor opção. E isso deixou a gente muito triste, as falas dele, não somente as ações que estão fazendo no centro, que eu entendo como migrante, como amazonense, como pessoa que mora na cidade, que ele tem total direito de tomar decisões, porque ele foi votado para tomar decisões para a cidade de Manaus. Aqui, o primeiro ponto que a gente criticou é como tomar as decisões, né? Que a gente sempre pediu, quando for fazer essas ações no centro da cidade, as ações têm que ser mais humanizadas. Não só com os migrantes, é com qualquer um que está vivendo no centro. Tem uma coordenação, né? Ser coordenado. Ver o lado humano da ação que vai ser feita, sem precisar agredir as pessoas que estão lá, porque as pessoas estão... É um meio de viver, é um meio de sobrevivência. Mas o que mais doeu a gente é que foi usado os migrantes como iscas para ter apoio da população, né? Entendi. E porque no início da fala do prefeito, ele falou que quem está fazendo manifestação no centro, a maioria são imigrantes ilegais no Brasil. Isso é mentira. Inclusive é o próprio termo, né? Ilegal. Ele irá para dizer, né? Irregular, só que não são. Aqui ele mesmo sabe, porque nós temos... Eu faço parte de uma cidade chamada Compreme, que eu estou saindo, não quero mais fazer parte disso, que foi criado na gestão dele, para criar políticas públicas para migrantes e refugiados. Que ele tem os dados que não há migrante irregular aqui. Que todos têm direito de ter documento, que a Polícia Federal está fazendo um lindo trabalho. Quem chega no Brasil dentro das normas, você vai ser regularizado pela Polícia Federal. Então não há migrante irregular. Além de ilegal, que ele falou que não é o termo próprio para falar. Que nem um ser humano é ilegal. Sim, né? Ele é para dizer irregular. Ele falou ilegal, não é o termo certo, e mesmo fosse irregular que ele falasse, seria errado ainda, porque não são. Isso é o primeiro ponto. O segundo é que ele falou que nós viemos para bagunçar a cidade de Manaus. Se a gente vê nos últimos 30 anos como que está o centro de Manaus, continua igual. Então não é agora que a gente vem bagunçar. E se está bagunçado, então já estava. Não é culpa dos imigrantes. E se dividir em porcentagem quem estão lá no centro da cidade, a maioria são brasileiros. A maioria não são os imigrantes. Então, esse exemplo também a gente não concorda. E no final que ele falou que a população está ao lado dele. Se ele fala que a população está ao lado dele, é contra quem? Criou tipo um clima, nós contra eles. Exatamente. Quando na verdade vocês também são a população. Fazemos parte da população. Ele é nosso prefeito. E além disso, só para você ver que é uma campanha contra o migrante para provar o que estão fazendo, o secretário Wanderson, ele falou assim, que não vamos aceitar os imigrantes vêm do país deles para nosso país e ditar as leis deles no nosso país. Qual lei que a gente está ditando aqui? Qual a lei? Eu não sei. Só estamos procurando viver, uma forma de viver. Daí, eu posso concordar com ele, que realmente eles estavam mostrando no vídeo, alguns imigrantes estão vendendo os produtos que não são adequados à saúde. Mas são só eles no centro que estão vendendo isso? Também os brasileiros não estão vendendo os produtos na mesma forma? Na verdade, talvez por uma ausência de política pública, né? Realmente, como a gente falou no início. E essa falta de coordenação, né? De como fazer, se tem alguma coisa que está irregular ou está errado, de como fazer, talvez tenha esse pecado nesse aspecto. E como eu falei, né? Algumas falas inadequadas, né? Que na minha humilde opinião, foi desnecessário. Eles jogaram os migrantes contra a população. Foi, nós contra eles. Sim, então sabemos o que tem muita gente que tem preconceito contra o migrante.
E hoje tem muitos discursos em alguns países, alguns políticos têm discurso contra a migração, contra os migrantes. Isso é verdade. E nesse mesmo período nós temos esse tipo de discurso numa cidade que eu entendo que é a cidade mais acolhedora do Brasil. Então, eu poderia... É porque tu não foi em Parintins ainda, tá? Quero te falar que Parintins é uma cidade muito acolhedora, tá, gente? Entendeu? Não é para ser minha terra, não. Eu poderia escutar esse discurso na boca de um outro político de outra cidade no Brasil. Mas nunca pensei que eu ouviria um discurso assim. E curioso, né? Porque foi criada uma secretaria, né? Que você falou. Não uma secretaria, é um órgão que fica dentro da Secretaria de Mulher e... estranho, né? Causa até estranhamento, porque houve essa sensibilidade, né? Da autoridade tá criando pública. Políticas públicas é o mesmo que está... É curioso isso, causa até um estranhamento, né? Até pra gente tentar entender o motivo, né? Disso, da fala. E, enfim, né? Não, foi uma fala um tanto infeliz e tal, mas houve depois desse incidente alguma procura por vocês, a autoridade pública procurou vocês para tentar, né, dizer, não, olha, houve um equívoco, não é bem isso, vamos tentar resolver? Não. É que a gente mandou várias mensagens para eles, né, na internet e via outras entidades. Eu acabei para falar para você que eu tô saindo do Compreme, porque eu tô saindo. Compreme era para defender os migrantes, a causa da migração, criar políticas públicas para migrantes. Mas cada vez que alguma coisa acontece e sai dentro da prefeitura ou um secretário da prefeitura, Compreme fica em silêncio. Sem mais que ficar em silêncio. Porque não tem como nós imigrantes ficar dentro disso. E nesse tempo, nós imigrantes, associações, estamos nos preparando para sentar com a Defensoria Pública para fazer uma ação contra esses ataques. Entendi. Não uma ação na justiça. Entendi. Nós precisamos se mobilizar, né? Se mobilizar para mostrar que esse tipo de fala dói pra gente, e esse tipo de fala cria um clima dentro da sociedade, entre a população e a gente. Não é eles contra nós. Não é a questão de imigrante. E vocês são população também. Não somos. Então, nós precisamos tirar essa imagem e eles não continuando com esses ataques. Porque eu também, como migrante, eu quero ver um centro de Manaus mais organizado. Eu moro em Manaus. Eu ficaria muito feliz de ver minha cidade, a cidade dos meus filhos, ficar mais bonita, ficar mais organizada. Mas também nós precisamos ver as pessoas que estão lá, que vivem de lá, que a família é sustentada lá, como tirar a pessoa de uma forma humanizada, conversar com a pessoa, dar uma outra oportunidade para a pessoa. É isso que nós cobramos. Até porque quando alguém busca essas alternativas que talvez não estejam fora dos padrões normativos, enfim, quando alguém busca essa alternativa é porque ela não tem mais outra. Exatamente. Então é como você falou, criou-se o órgão para ver a situação, criar políticas públicas para migrante. Aí eu te pergunto, nesse meio tempo que você faz parte desse órgão, quais políticas públicas foram criadas pelo município? Bom, eu vou ser sincero com você. Nós temos tudo no papel, mas nada em prática. Ah, entendi. Temos tudo no papel. Talvez por isso, então, esteja acontecendo esse incidente. Não está sendo praticada. Compreme é uma cidade que existe, que tem todos os documentos, mas não está fazendo. Né? Não está fazendo. Talvez por isso tenha acontecido esse incidente, né? Talvez se saísse do papel. Entendeu? Muitas vezes a gente vê que a gente está muito perto, né, de chegar onde nós queremos, e de um segundo assim a gente vê que estamos bem longe. Ou lá no começo. Andou 10 passos, andou 4 passos, recua 10, né? Sim, é que eu antes das falas do prefeito e do secretário, eu entendia que nós estamos muito avançados com políticas públicas no estado, né? Porque vamos dizer que esse ano, um órgão, né? Sim, esse ano nós temos a UEA criando o edital para migrante e refugiado. Eu vi, legal. A UFAM bem legal. criando
edital para Criando migrantes e oportunidades, refugiados, né? exatamente. Foi muito legal. E eu comecei a bater palma. Nossa região tá valorizando o conhecimento e dando oportunidade para os migrantes e refugiados. Aí, uma semana depois disso, nós viemos no Brasil, no Amazonas, para bagunçar a cidade. Nós somos contra o povo. Nós viemos para ditar a lei aqui. Nós viemos para criar doença aqui. Eu não estou conseguindo entender. É um pouco confusa, entendeu? Andou 4 passos, recuou 10. Exatamente. Foi. Então, esse daqui, ainda, nós todos os migrantes estamos pensando como manipular essas duas partes. A parte que está abrindo as oportunidades incríveis, que são a entrada dos migrantes e refugiados nas universidades públicas, e a outra que tem as falas que mostram que nós somos o problema da cidade de Manaus. É aquilo que eu falei sobre a questão das políticas públicas. Tem o órgão, que isso aí, sensacional, ter criado um órgão dentro da prefeitura, né, do município, isso aí já é um avanço, mas o ponto principal, né, sair do papel, que talvez se essas políticas públicas municipais tivessem saído do papel, talvez não estivéssemos vivenciando a situação que aconteceu lá, porque aquelas pessoas não foram para lá porque elas queriam. Exatamente, porque não tem oportunidade. É porque não tinha oportunidade, não tinha outra alternativa. E as pessoas precisam sobreviver. De uma forma ou de outra, foi o caminho honesto que elas encontraram de buscar essa oportunidade, já que faltou efetividade nessas políticas públicas, faltou sair do papel, essa que é a verdade. Mas é louvável ter o órgão criado, né? Sim. Isso aí, muito bom. Mas, né, a gente não adianta criar o órgão e pecar pela efetividade das políticas. Exatamente. Né? Que eu acho que nesse ponto aí, infelizmente... E está sendo feito muito trabalho para essas políticas públicas. Por exemplo, nós temos entidades da ONU, como o Acnur, que está trabalhando muito, 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 junto com o PREME, né, ajudando, apoiando com o PREME para criar essas políticas públicas. Temos a OIM, temos o PADF e outras entidades trabalhando, que são da ONU. Então, está sendo feito um trabalho muito grande para a gente dar esse avanço que eles estão tentando fazer um ré com isso, com essas falas. Bidias, a gente vai caminhando agora para o nosso final, né? Sim. A gente... você me proporcionou uma viagem muito interessante, né? A gente, pela chegada do migrante aqui no Amazonas, a problemática, né? Que nem tudo são flores ao longo desse caminho, as dificuldades enfrentadas por vocês. E mais, né? Esse teu olhar sensível, que isso foi uma coisa que me tocou muito, de você, como tu gosta do Amazonas. Sim, eu amo o Amazonas. Eu não gosto, eu amo. E isso é muito bom, isso é muito bom de ouvir. E talvez esse é o sentimento que fica quando você vê que, às vezes, das próprias autoridades que a gente espera uma outra postura, isso acaba realmente dando um sentimento, né? De que dói, né? Falei pra minha esposa, desculpa, eu contei pra você, falei pra minha esposa, eu fui pra Europa, acho que foi ano passado, e falei pra minha, eu fiquei uns 15 dias lá, fui visitar minha irmã e a família dela, que mora na França. E aí eu passei por alguns outros países da Europa. Eu falei pra minha esposa, eu não me vejo fora do Amazonas. Parece que eu tava há 10 anos fora. Entendeu? Como são as pessoas, né? As comidas, né? Que lá é totalmente diferente. E eu falei pra minha esposa uma diferença que tem entre estar no Amazonas e na Europa. Que cada vez que eu mudo de bairro ou rua, o vizinho daqui ou do outro, assim vai, ei vizinho, vem aqui tomar uma cerveja pra gente se conhecer. Legal. Assim, e minha irmã falou que tá 12 anos numa casa e não conhece os vizinhos. Nossa. Não sabe o nome. Isso entendeu? Cada um entra, no máximo, né? No máximo é um bom dia, que são fechados. E eu gosto, assim, aquele abraço, aquele bom dia, aquele
o papo assim. Bem amazonense. Exatamente. Então, eu falei pra minha esposa, eu não me vejo morando fora do Manaus mais, porque eu tô com muitos anos aqui, né? Eu já me sinto como fosse uma pessoa nascendo aqui e não vejo eu fora daqui, entendeu? Nem pro meu país, nem pro lugar nenhum. Ai, que legal, que eu fico feliz de ouvir isso, viu? Eu fico feliz mesmo. Toca muito, assim, como amazonense, saber, né, que vem alguém de outro país, que já se sente como se tivesse nascido aqui, né? Sim. Enfim. Gente, a gente está chegando no final do nosso episódio de hoje. Para quem nos ouve, nosso mapa é sempre o mesmo. É a nossa bússola imutável. De um lado, o afluente da dignidade humana é o migrante chegando com as suas necessidades e os seus direitos. Do outro, o afluente da coisa pública são as leis e os serviços que o Estado oferece. E no centro, a majestosa salmalmeira do equilíbrio, sustentada por duas raízes permanentes, a razoabilidade e a proporcionalidade. E para a gente fechar esse mapa da nossa cidadania, Abdias, eu queria que tu posicionasse que a gente navegou o nosso rio nessa embarcaçãozinha, que eu era navegadora e você era meu guia. Sim. Dentro dessa problemática aí que a gente vivenciou, que o migrante vivencia, mesmo depois de já naturalizado e tudo, onde é que tu achas que poderia ser melhorado em termos para que essas questões envolvendo último problema aí que teve com uma autoridade pública, né, com uma fala mal colocada, a questão das políticas públicas, na tua opinião, o que tu acha onde é que tu aportaria esse barquinho, que tu acha que essa problemática toda poderia ser não resolvida, mas ela poderia, né, a gente chegar num equilíbrio? Para chegar no equilíbrio? Tem que ir na promoção do bem de todos, né? E exatamente. Tu aportaria, então, tu acha que Sim. aportando o barquinho aí, Sim. boa parte desses problemas a gente chegaria no equilíbrio. Abdias, agora que você já escolheu, você nos guiou, na verdade, para uma possível solução para essa problemática que a gente identificou durante essa nossa rota, nós do Trilhas do Norte, a gente queria te presentear com uma lembrança, tá? Muito obrigado. Aqui do programa. E aí, nessa lembrancinha aí, se você puder abrir, tem esse mapinha, esse mesmo mapa aqui, que é para marcar, para você sempre lembrar da sua passagem aqui pelo Trilhas do Norte. Tem um mapinha que tá aí, onde você aportou a embarcação. Pode abrir. Sim. Se quiser abrir para mostrar, para as possíveis soluções para essa problemática aí que está sendo vivenciada por vocês aqui no Amazonas. E aproveitando, tu já deixar uma mensagem, né, final para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Aí o mapinha do Rio da Cidadania. Olha, para colocar num quadro, para lembrar sempre do Trilhas do Norte, tá bom? E eu queria que tu deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, para que as pessoas, não sei, de dizer o que representa para você estar aqui no Amazonas, né? Como é que você se sente hoje aqui no Amazonas, enfim. Bom, também eu vou agradecer, né, e por fim, e também queria deixar uma mensagem para os nossos queridos amazonenses, né, para a nossa população de Manaus, que nós imigrantes refugiados, nós viemos aqui para o Brasil para uma melhor oportunidade. Nós queremos viver, nós queremos recomeçar nossa vida. A gente não vem como uma pessoa que vem conhecer o Brasil e ir embora, né? É uma necessidade, faz a gente deixar nossa terra, deixar nossa família para estar no Brasil e recomeçar e criar família. Nós não viemos aqui para criar problema, nem criar bagunça, né? Nós viemos aqui para somar com o Brasil, para somar com o Amazonas e somar com o Manaus. Nós fazemos parte de Manaus,
fazemos parte do Amazonas, fazemos parte do Brasil. Manaus é nossa, Amazonas é nosso, o Brasil é nosso. Não é nós contra a população brasileira, não é nós contra a população amazonense e não é nós contra a população manauara. Fazemos parte e nós vivemos. Aqui nós vivemos, aqui nós recolhemos nossos impostos, aqui nossos filhos nascem, aqui nossos filhos estudam, aqui nossos filhos têm direito de ir para o hospital, usar o SUS. Aqui também nós temos que dar os nossos valores, os nossos conhecimentos para a população. Tudo que nós queremos é oportunidade, é criação de políticas públicas onde vai dar a oportunidade da gente validar nossos diplomas, de conhecer nossos conhecimentos e colocar esses conhecimentos para você, para a população. Pegando um exemplo clássico, durante o coronavírus, muitos brasileiros, muitos amazonenses estavam morrendo no hospital, enquanto tinha muitos migrantes, médicos, enfermeiros, deitados em cama, em casa, fechado, porque eles não têm direito de usar o conhecimento deles a favor da população. E poderia usar esses médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, migrantes, para trabalhar e salvar a vida da população. Então, a falta de políticas públicas, a falta de oportunidade para a população migrante cria também problema para a população. Porque o Brasil acolhe, a população brasileira acolhe e nós temos o direito, temos os deveres de pegar nosso conhecimento, a nossa cultura e colocar a favor da população. Então, dando oportunidade para imigrante é criar barreira para que esses imigrantes devolvem tudo que o Brasil deu para nós, para eles, para a população brasileira. Estamos aqui para ter oportunidade sim, mas também para servir a população brasileira. Nós somos santos. Vai ter alguns imigrantes e outro fazendo alguma coisa que é errada. Vai ter algum migrante que faz uma coisa que não deveria ser feito dentro da população. Também tem brasileiro que faz coisa errada. Porém, nós não somos bandidos, nós somos vagabundos. Queremos uma oportunidade de viver, uma oportunidade de viver, ter o direito que a gente não estava conseguindo ter no nosso país. Então, não aceita ninguém, nos divide. Sabemos que vocês são os melhores para acolher pessoas, não só os migrantes. Então, vamos continuando sendo nós no Amazonas, nós em Manaus, não migrante contra a população ou população contra a imigrante. E eu mando um beijo para vocês. Muito obrigado, Abdias, muito obrigado. E pegando a tua deixa de nós, só quero agradecer, né, ao nosso guia, e que nos ajudou a ler o nosso mapa tão complexo, com essa problemática tão complexa, e a você que nos acompanhou, que fica o convite para refletir como podemos em nossa comunidade ajudar a amarrar os nós dessa rede que envolve essa questão que hoje foi colocada aqui. E para concluir, eu só queria te agradecer mais uma vez e, como eu sempre digo, o Trilhas do Norte é sobre nós, sobre o Amazonas, sobre as questões que envolvem o amazonense. Muito obrigada e até a próxima.